Olá, boa tarde. Para muitos estudantes, o estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho. A lei que regulamenta a prática completou 12 anos em 2020 e mais de uma década depois, a falta de oportunidade de aprender dentro da empresa, infelizmente, ainda continua sendo um problema. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos mostrar as iniciativas que existem para tentar mudar essa realidade. E você vai ver também. Com a autorização do STJ, a Polícia Federal faz operação contra grupo criminoso que desviava recursos públicos da saúde no Pará. Os contratos somam mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. STF julga incabível habeas corpus de Wilson Witzel contra a decisão que o afastou do governo do Rio de Janeiro. E ainda combate à desinformação nas eleições. TSE lança campanha #EuVotoSemFake. A ideia é conscientizar o eleitor do papel que ele tem em divulgar notícia verdadeira. Com a autorização do ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, a Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União e a Polícia Civil de São Paulo, deflagrou hoje a Operação SOS. A ação desarticula um grupo criminoso que desviava recursos públicos da saúde destinados à contratação de organizações sociais para gerir hospitais públicos do Pará. No começo da manhã, os policiais cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos pelo STJ e pelas varas de Birigui e Penápolis, em São Paulo. A ação foi realizada em Belém e em outras 4 cidades paraenses, onde os policiais apreenderam inclusive um carro de luxo. Mais mandados foram cumpridos em Goiânia, Goiás, Araçatuba e outras cidades de São Paulo. Segundo a Polícia Federal, 12 contratos firmados pelo governo do Pará com instituições sociais para administração de hospitais públicos do estado, inclusive os de campanha criados por conta da pandemia, estão sendo investigados. Os contratos somam mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, é um dos alvos da operação. 2 secretários e um assessor dele foram presos. Os crimes investigados são fraude em licitações, falsidade ideológica, peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com penas previstas superior a 60 anos de reclusão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, considerou incabível o habeas corpus pedido pela defesa do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, para voltar ao cargo do Executivo Fluminense. Witzel é acusado de participar de um esquema para desviar dinheiro que deveria ser usado no combate à Covid-19. A defesa de Wilson Witzel pediu no STF a suspensão da decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, que o afastou por 180 dias das funções como governador do Rio. A decisão foi referendada pelo Pleno do STJ no início deste mês. Segundo o ministro Edson Fachin, o instrumento do habeas corpus utilizado para o pedido não é o mais adequado, porque o afastamento não afeta de forma imediata a liberdade de Witzel. Edson Fachin descartou o argumento da defesa de que haveria o risco de prisão caso o governador não cumprisse o afastamento. Segundo o ministro, não há condições para que Witzel exerça a função. Além disso, Fachin lembrou que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou o processo de impeachment contra Wilson Witzel e o afastamento do político por 180 dias. Assim, mesmo que o habeas corpus fosse concedido, o governador teria de continuar afastado. Wilson Witzel é investigado na Operação Placebo, que apura desvio de dinheiro público na contratação de hospitais de campanha, compra de respiradores e medicamentos para o combate à Covid-19. De acordo com o ministro Benedito Gonçalves, do STJ, a decisão pelo afastamento de Witzel foi tomada porque existem indícios de que o governador e outros investigados praticaram os crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, não admitiu a ação apresentada pelo governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, sobre as etapas do processo de impeachment de governadores de estado. Quem tem os detalhes da decisão é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis.
Esse caso chegou ao Supremo Tribunal Federal a partir de uma ação apresentada pelo governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, em que ele pedia esclarecimentos sobre as regras e as etapas do processo e do julgamento de impeachment de governadores de estado previstas na Lei 1079, que é de 1950. Ele apontou que os artigos e as interpretações sobre o processo de impeachment de governador são incompatíveis com a Constituição Federal e violam a separação de poderes, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. O governador de Santa Catarina e a vice-governadora respondem a 2 processos de impeachment. Um deles por suposta prática de crime de responsabilidade, praticada em 2019, quando, por meio de uma decisão administrativa, concedeu reajuste salarial aos procuradores de Estado sem a anuência do Legislativo. O outro envolve denúncias de fraude no combate à pandemia do novo coronavírus. A ADPF foi distribuída para a ministra Rosa Weber, que entendeu ser a ação inviável, já que existem outras alternativas jurídicas que poderiam ser apresentadas. Na decisão, ela lembrou que o STF, em vários momentos, já se manifestou pela constitucionalidade da lei que trata do julgamento dos crimes de responsabilidade, inclusive quanto às regras do processo envolvendo governadores dos estados. A ministra explicou que a alegada existência de efetiva controvérsia constitucional atual não ficou demonstrada e destacou que a ADPF não pode ser apresentada se há outro meio eficaz de sanar as alegadas lesões a preceitos fundamentais. Com esse entendimento, ela negou o processamento da ação no STF. E você vai ver a seguir as iniciativas para dar oportunidade aos estudantes que buscam um estágio. Assunto para daqui a pouquinho, eu volto em instantes. A Constituição é como o oxigênio que você respira. Você inspira o oxigênio e nem percebe que ele está alimentando a sua vida. Com a Constituição é exatamente a mesma coisa. Ela regula suas relações jurídicas, regula a sua vida e você nem percebe. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a indenização de R$ 450 mil para vigilante que ficou paraplégico após tiro acidental da polícia. De acordo com o processo, na época do fato, o homem tinha apenas 25 anos e exercia profissão regular. Por isso, ao julgar a ação de responsabilidade civil contra o governo do Distrito Federal, o Tribunal de Justiça do DF, além de estabelecer o pagamento de pensão vitalícia, aumentou o valor da indenização de danos morais e estéticos de 150 para 450 mil reais. O vigilante ficou paraplégico após ser atingido por um tiro acidental disparado por um policial. O governo do Distrito Federal entrou com um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Argumentou ter havido violação do Código Civil. Alegou também que o valor definido a título de danos morais e estéticos seria alto demais e estaria em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O relator do caso, o ministro Herman Benjamin, afirmou que a paraplegia permanente representa gravíssimo dano moral e estético. Por isso, devem sim ser calculados separadamente, conforme a súmula 387 do STJ. O ministro citou ainda o artigo 944 do Código Civil, que determina que a indenização seja medida pela extensão do dano. Herman Benjamin disse ser difícil imaginar prejuízo pessoal mais extenso do que a paraplegia permanente. Desta forma, a segunda turma confirmou decisão do TJ, que elevou o valor da indenização. E neste mês, a lei do estágio completou 12 anos. Essa modalidade de contratação é uma grande oportunidade para que jovens entrem no mercado de trabalho. Mas para milhares de estudantes em todo o país, as portas continuam fechadas. Maria está no curso de Direito em Pernambuco. A jovem estudante é cheia de sonhos sobre o futuro e já sabe qual rumo vai seguir na área graças ao estágio que conseguiu logo no começo da faculdade. Quando a gente consegue entrar num estágio nos primeiros períodos ou durante o curso, entendemos e aplicamos nosso conhecimento na prática, além de fazer network, contato
contatos e direcionamento. Mas são poucos os estudantes que conseguem uma oportunidade. Segundo a Associação Brasileira de Estágios, quase 8.800.000 estudantes do ensino médio e técnico têm capacitação para uma vaga, mas apenas 260.000 conseguem uma chance. Um problema que atinge a todos os estudantes, mas é ainda maior entre determinadas parcelas da sociedade. A estudante de Direito Ana Paula Gatti afirma que quem é negro e pobre encontra ainda mais resistência. Há uma parcela da sociedade que resiste, sim, à presença do estudante negro nesses espaços. Uma outra questão que chama muita atenção quando chega esse momento do curso da graduação, que é o momento do estágio, é que a maioria dos programas que oferecem vagas e que aparecem como oportunidade para o estudante negro realizar o seu estágio são programas de bolsa, programas que sem remuneração. Na tentativa de aumentar as chances dos estudantes, algumas medidas vêm sendo adotadas, tanto pelo poder público quanto por entidades civis. O Centro de Integração Ensino-Escola criou um programa de capacitação. A expectativa é fechar 500 contratos por mês. Segundo o levantamento do CAA, 524.000 jovens devem participar do programa. Os estudantes que forem contemplados com as vagas do programa Jovem Talento terão a oportunidade de serem capacitados, de receberem aí incentivo por parte da gestão para realizar diversos cursos. E são cursos que vão certamente contribuir para uma melhor apresentação do seu currículo. E sem dúvida, esses jovens estarão muito melhor preparados para o mercado de trabalho. A Giovana é uma das participantes do programa. Ela e a mãe dela não veem a hora da filha conseguir o estágio. Quando eu tinha 15 anos, eu também estagiei, meio período. Meu estágio era pela manhã e eu estudava à tarde. Isso foi muito bom, porque além de ajudar a minha família, eu consegui agregar valores, como ter consciência de como o dinheiro é difícil de se ganhar, saber como agir, me comportar no mercado de trabalho. Isso foi muito bom. Se eu conseguir o estágio, vai ser bom para me ajudar na parte financeira e também com isso eu vou poder ajudar a minha família. Vai ser a minha primeira oportunidade. Espero conseguir essa vaga para que eu possa adquirir conhecimento para o mercado de trabalho. Outra iniciativa vem do Conselho Nacional de Justiça. Uma resolução do CNJ destina 30% das vagas de estagiários no Poder Judiciário a estudantes negros. A medida deu um novo ânimo à estudante Ana Paula Gatti. Nós estamos olhando a resolução do Conselho Nacional de Justiça com muito entusiasmo. A oportunidade de estar aprendendo ao lado de profissionais tão capacitados quanto os que ocupam os nossos tribunais nos enche de esperança e expectativa, né? E para detalhar o assunto, falar sobre a lei do estágio, iniciativas como essa que vimos na reportagem do CIEE e do CNJ, eu converso agora com o advogado Rogério Gomes. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor, doutor Rogério. Boa tarde, Rafaela. Obrigado pelo convite. Bom, para a gente começar a situar o telespectador sobre a lei do estágio, que completa 12 anos, né? Qual é a diferença da lei do estágio para a aprendizagem? Quem pode estagiar, doutor Rogério? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a lei do estágio é prevista numa lei especial, a Lei 11.788, enquanto que a lei de aprendizagem ela está contida na CLT. Enquanto que a contratação de estagiário é uma faculdade das entidades que concedem o estágio, a contratação de aprendiz é uma obrigação das empresas que devem contratar de 5% a 15% do seu quadro de funcionários que demandam de formação profissional. A lei de estágio, o aprendiz tem todos os benefícios da CLT, como férias, 13º, fundo de garantia, enquanto que o estagiário não tem este benefício. Em linhas gerais, além dessas questões que o senhor já adiantou,
quais são as obrigações das empresas e direitos e garantias dos estagiários? Perfeito. Vamos apontar aqui 6 pontos de obrigação das empresas. A primeira é obrigatório a formação de um termo de compromisso entre a empresa, o estagiário e a entidade de ensino. Segundo ponto, é importante que a empresa verifique se, após a formação do termo de compromisso, o estagiário continua registrado na instituição de ensino e frequentando o ensino. Terceiro ponto, deve haver uma compatibilidade entre o que o estagiário está aprendendo e a atividade que está exercendo na empresa, sob pena de descaracterizar esta relação de estágio. A empresa também é importante indicar um supervisor para fazer o acompanhamento do estagiário, com confecção de relatórios temporários. É obrigado a contratação de seguro de acidentes pessoais em favor do estagiário e o estágio não pode ser superior a 2 anos. Agora, em relação aos direitos dos estagiários, ele tem direito a uma bolsa que vai ser negociada com a entidade que vai fornecer a oportunidade. Ele tem direito a cumprir jornada de trabalho entre 4 e 6 horas, a depender do curso que ele está cumprindo. Ele tem direito ao auxílio transporte, ele tem direito ao seguro de acidentes do trabalho, como eu já mencionei, e também tem o direito ao recesso remunerado de 30 dias, caso o estágio seja superior a 1 ano. Se o estágio for inferior a 1 ano, esse pagamento de recesso e usufruto é feito de forma proporcional. A gente pode falar que essa lei é um avanço? É um tremendo avanço para poder fomentar o mercado de trabalho, dar oportunidade aos jovens, né? E também é uma oportunidade para que as empresas também cumpram a sua função social, prevista lá na nossa Carta Magna, no artigo 5º, ou no artigo 170, que fala da ordem econômica. A empresa é obrigada a desempenhar uma função social e nada como fornecer uma oportunidade para o jovem adentrar ao mercado de trabalho. E também chega a ser importante para a empresa, porque a empresa tem a oportunidade também de formatar a sua mão de obra com as habilidades que ela necessita para o seu segmento, né? Então, é de suma importância. Falando em suma importância também, avanços, nós acompanhamos na reportagem da Fernanda Tavares as iniciativas do CIEE e do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Como a senhora avalia essas iniciativas? Elas podem impulsionar também novas contratações em empresas? Veja, iniciativas como essas são de suma importância, até porque vão ao encontro do que está previsto na nossa Constituição, né? Logo no nosso preâmbulo da Constituição, que quer instituir um Estado democrático de direito, prevê lá que o Estado deve fornecer direitos sociais, o bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça social como os valores supremos. Então, medidas como essa vêm ao encontro dos desejos da Constituição, além de modificar o panorama da sociedade. Você veja que a lei, por exemplo, a Lei 8.213, que previu a lei de cotas para aqueles com necessidades especiais, foi de suma importância. Hoje a gente já vê como natural aí, em vários pontos de trabalho. A Lei 12.711 também, que prevê a lei de cotas para o ensino superior federal, também mudou o perfil nos ensinos superiores federais. E eu acho que nada mais justo, porque se você veja que, conforme a PNAD, por exemplo, mais do que 50% dos brasileiros, eles se declaram como negros ou pardos. Então, iniciativas como essa devem ser aplaudidas, devem ser fomentadas e multiplicadas, e é bom que tenha essa iniciativa por um órgão importante do poder público, né? Então, são medidas importantes que vêm ao encontro dos desejos do nosso Estado Democrático de Direito. E é importante também que dar acesso, né, a todas ações afirmativas como essa acabam também colocando em prática outras ações como lei de cotas, que infelizmente ainda é toda uma resistência, né, da sociedade, algo cultural. Mas isso é assunto para uma próxima entrevista, porque o assunto rende, né, doutor Rogério Gomes? Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua entrevista. Boa tarde mais uma vez.
Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Um abraço a todos. E você vai ver a seguir, Tribunal Superior Eleitoral lança a campanha #EuVotoSemFake. Os detalhes daqui a pouco. O artigo 226 da Constituição Federal diz que a família tem especial proteção do Estado, prevendo normas de inclusão, liberdade e participação na sociedade, as quais são essenciais nas relações humanas e jurídicas. O combate à desinformação é uma das prioridades da Justiça Eleitoral e todos os eleitores podem ajudar. Para isso, o Tribunal Superior Eleitoral lançou a campanha #EuVotoSemFake. Está tudo na palma da mão. Receber e compartilhar mensagens já faz parte do nosso dia a dia. E agora, o eleitor também pode ajudar a Justiça Eleitoral no combate à desinformação. É só usar a hashtag #EuVotoSemFake. A ideia é conscientizar o eleitor do papel que ele tem em divulgar notícia verdadeira e informar sobre vários assuntos das eleições e da Justiça Eleitoral. Como funcionam, por exemplo, as nossas urnas? Quais são os cuidados sanitários para realizar o voto no dia, para que a população esteja com informação verdadeira e, dessa maneira, possa combater desinformação, ou popularmente chamado de fake news, nesse processo. O eleitor deve se informar por meio dos aplicativos e das redes sociais do TSE e dos tribunais regionais eleitorais. Outro aliado é o WhatsApp, que o tribunal vai lançar para esclarecer diversas questões sobre o processo eleitoral. O eleitor compartilhar mensagens nos seus grupos de família, nos seus grupos de amigo, de informações sobre cuidados sanitários para irem votar no dia, assim como também qualquer desinformação ou notícia sobre o processo eleitoral em si. Então, estou falando da urna eletrônica, por exemplo. Quando tiver uma notícia urgente, sensacionalista, pensar duas vezes se aquela notícia é real e procurar fontes em outros locais. A Escola Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral realiza o Seminário Nacional de Direito Eleitoral para debater os desafios e as perspectivas para as eleições de 2020. Na abertura do evento, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre a condução da Justiça Eleitoral em tempos de pandemia. Por que realizar uma eleição em tempos de pandemia? A apresentação do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, começou com a resposta a essa pergunta. Para o ministro, o adiamento da votação para outro ano traria um dano muito grande à democracia brasileira. A preocupação foi para encontrar maneiras de garantir a segurança dos 147 milhões de eleitores brasileiros. Para isso, a Justiça Eleitoral formou uma consultoria sanitária com especialistas renomados no Brasil. As eleições foram adiadas para os dias 15 e 29 de novembro. O Tribunal Superior Eleitoral realizou parcerias com instituições privadas para garantir 10 milhões de máscaras, frascos de álcool em gel e outros equipamentos para a proteção de eleitores e mesários. O eleitor vai entrar na sessão eleitoral, se dirige até a mesa e, em frente ao mesário, ele exibe o seu documento a 1 metro de distância. E o primeiro mesário, então, que não pode ser míope, canta o número, ou canta o nome do eleitor, e o segundo mesário digita no terminal. Se houver alguma dúvida quanto à identidade, o mesário pede ao eleitor para dar 2 passos atrás e baixar a máscara. E aí ele identifica o eleitor. E se ele tiver alguma dúvida ainda, ele pergunta a data do nascimento. Mas essa será a exceção só para quem tiver alguma suposição de que possa estar havendo alguma coisa errada. Outra medida foi a extensão do horário de votação, que agora vai de 7 da manhã às 5 da tarde, com pessoas com mais de 65 anos tendo preferência nas 3 primeiras horas. Além disso, a identificação pela biometria foi suspensa, já que o leitor biométrico pode ser danificado pelo álcool em gel. O ministro Barroso também tem uma preocupação muito grande em combater a desinformação nas eleições 2020.
para enfrentar o problema com agilidade, entrou em contato com as plataformas. Nós estamos firmando parcerias específicas com cada uma, com ferramentas próprias, que eu espero poder anunciar na semana que vem, para a repressão às fake news pelo controle dos comportamentos e não pelo controle de conteúdo. E, portanto, pelo controle do que se tem denominado de comportamentos inautênticos coordenados, que são os perfis falsos, os impulsionamentos ilegais, o uso de robôs. O Seminário Nacional de Direito Eleitoral, Desafios e Perspectivas para as Eleições 2020, é realizado pela Escola Judiciária Eleitoral do TSE. O presente evento cumpre uma orientação do eminente presidente, mais do que uma orientação, um sonho encetado no seu discurso de posse, de fazer do Tribunal Superior Eleitoral um polo de fabricação e de disseminação de ideias em torno do signo da democracia. E a Jornada da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você, até amanhã.